Aleluia. Aleluia. Amém? Nós estamos com uma caravana boa aqui hoje, nessa noite. Esse povo me escuta todo domingo. E eu não sei se eles vieram porque me amam ou se estão procurando uma igreja. Que vieram em chuva. Hoje tem o derby, que tem muito corintiano aqui que faltou de assistir para estar aqui. Então, assim, eu acho que estão se simpatizando com a Mosaico aqui. Amém? Eu queria que se levantasse todo mundo da Cornerstone Mogi, por favor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora vocês podem cantar aquela música que vocês ensaiaram. Aleluia. Uma parte da nossa casa de fé. Nós, agora no mês de março, a gente faz 1 ano que a gente está plantando a Cornerstone em Mogi. Passou tão rápido. E eu louvo a Deus. Quero honrar a vida de vocês nessa noite aqui na Mosaico, porque nós compartilhamos alguma coisa nessa manhã sobre chamado do Senhor. E ninguém faz sozinho. Nenhum pastor faz sozinho. Pensou numa igreja só ter líderes de criança? Como vai ficar os adultos? Se só ter gente que trabalha com mulher, com homem, só ter músico. A gente monta uma casa de oração, tá tudo bem. Mas a igreja, ela é plural, ela tem gente trabalhando em todo lugar, tem gente servindo, tem gente cuidando, tem gente se levantando, tem gente intercedendo. Enquanto nós estamos aqui, alguém já orou, está orando e vai orar por esse lugar, por aquilo que Deus está fazendo e plantando aqui. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Tem muitos que queriam vir, não vieram, foram mais preguiçosos que vocês. Amém? Curva sua cabeça só mais um instante. Pai, nós continuamos a honrar Teu nome aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que você, Deus, está fazendo aqui nessa casa de fé. Obrigado pelo Felipe, sua família, seus líderes, os irmãos dessa casa. Obrigado por aqueles que estão, que chegarão. Obrigado, Deus, por tantos que têm se levantado aqui neste lugar para continuar a plantação daquilo que Deus colocou no coração deste lugar. Certamente eles não estão sozinhos, eles fazem parte daquilo que você já está fazendo, mas tem algo específico sobre a vida deles. Então nós queremos aqui, Senhor, abençoar eles nessa noite. Nós queremos te dizer e te pedir, Senhor, que você libere mais sobre eles. Libere mais do teu favor sobre eles, em todas as esferas, em tudo aquilo que eles têm orado, no secreto. Eu sei que, enquanto eu oro aqui, no meu espírito eu sinto claramente isso. Tem irmãos aqui dessa casa, da Mosaico, orando por coisas que eles não compartilharam, mas estão clamando para que você faça, Senhor. Ah, Deus, faça mesmo, Senhor. Escute o clamor dos seus filhos. Eu sei que você escuta, mas eu clamo, responda, Senhor, responda essas orações mais secretas, ó Deus, que se manifeste como presentes nestes dias, o favor do Senhor, e se revele aquilo que você quer continuar liberando sobre este lugar. Ah, Espírito Santo, continue falando aqui nessa noite, que você, Espírito Santo, possa falar especificamente ao ouvido e plantar sementes no coração. Regue aqui, Senhor, regue para que germine a Tua palavra em nosso coração, Senhor. Aleluia, aleluia. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, seja como for, no Salmo 126. Aleluia. Salmo 126, que é um dos 15 salmos de degraus que nós conhecemos, do Salmo 120 ao Salmo 134. Salmos de degraus, existem várias interpretações sobre como o povo de Israel salmodiava esses salmos. Alguns dizem que eles salmodiavam nas peregrinações, ou salmodiavam nos degraus do tabernáculo depois do templo, ou cantavam os 15 salmos, ou recitavam, ou oravam os 15 salmos. Fato é que do Salmo 120 ao 134, eles oravam e cantavam ao Senhor sempre, como nós fazemos. E no Salmo 126 não é diferente, é uma oração. Ele, na verdade, são 6 versículos divididos em 2 partes. Uma parte agradecendo, o versículo 1, 2, 3, agradecendo o que o Senhor fez.
E o versículo 4, 5, 6 é orando para que Ele faça novamente. Quero compartilhar algumas coisas, talvez eu vou expor, eu não sei como que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, mas só para você entender o contexto desse salmo, não sabemos o salmista exato que escreveu, mas nós sabemos o porquê ele escreveu. Ele estava agradecendo ao Senhor por ter sido liberto do cativeiro da Babilônia. Quando a gente fala do cativeiro da Babilônia, eu sempre costumo ensinar a nossa casa de fé, existem algumas passagens nas Escrituras que são como espinhas dorsais da Bíblia. Por exemplo, o cativeiro do Egito, quando você estuda isso, você entende coisas preciosas do começo. Quando você estuda sobre os 70 anos de cativeiro da Babilônia, você começa a entender os 120, 130 anos, o pré, durante e depois do cativeiro. E você começa a entender como Deus alertou o povo, como Deus livrou o povo e como Deus reconstruiu o povo. Muito parecido com nós, porque nós desobedecemos, precisamos da graça para poder continuar. Deixa eu ler com você primeiro, versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, a Jerusalém, éramos como aqueles que estavam sonhando, ou seja, foi como um sonho. Então, por causa disso, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua com canções de alegria. E dizia entre as nações: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Amém? Por isso. Versículo 3, eles disseram: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Nós estamos cheios de júbilo. Ou seja, nós somos libertos pelo Senhor. Ele cumpriu a sua promessa. É por isso que nós estamos cantando, jubilando, cheios de alegria. Agora eles começam a orar no versículo 4. Senhor, restaura a nossa sorte. Tem alguma versão que fala: Senhor, restaura a nossa história. Restaura quem nós somos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do sul. Em outras versões falam: assim como as torrentes do deserto do Negueb. Versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança em fé a sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Os peregrinos, irmãos, os salmistas, a gente sabe que vira e mexe pelo menos 3 vezes por ano. Pelo menos 3 vezes por ano. Eles subiam, porque eles moravam embaixo, eles subiam até o lugar santo, até o tabernáculo, depois até o templo. Quando você estuda sobre as peregrinações, você começa a perceber que eles passavam por várias circunstâncias até chegar ao lugar de adoração sincera. Por exemplo, eles caminhavam em dias de muito sol, eles levavam dias para chegar até este lugar. E eles caminhavam dias com sol escaldante ou à noite com frio muito, muito intenso. Por isso que quando a gente lembra, aqui é o cativeiro da Babilônia, mas quando a gente lembra do Egito, você lembra que o Senhor se manifestava como uma nuvem de dia para proteger os dias de calor, e como aquela coluna de fogo, ou para iluminar, ou para aquecer os dias frios. Porque é exatamente isso que o Senhor faz. Nessa noite eu não quero pregar uma mensagem triunfalista do que Ele pode ou não pode fazer, mas fato é que Ele faz. Fato é que Ele faz. E mais do que o dia de calor ou a noite de frio, eles tinham um desafio de assaltantes. Assaltantes na madrugada, assaltantes de dia, os nômades que ficavam escondidos para saquear o povo, para roubar. Irmãos, pensa você indo para um lugar de adoração e trazendo para o nosso contexto, qual é essa viagem de peregrinação nossa? Se ajoelhar e se aproximar do Senhor. Eles passavam por todos esses desafios de dia e de noite para chegar até o santo lugar que eu e você podemos alcançar agora, onde nós estamos. Neste lugar, enquanto eu prego, você pode alcançar esse lugar. Onde você está dirigindo, na sua casa, você dobra o seu joelho, você acessa esse lugar de peregrinação. Ou seja, você acessa o trono da graça, o tabernáculo santo, onde Ele habita. Mas para esse povo aqui não era assim, irmãos. Existiam também animais ferozes que atacavam o povo. Muito parecido com o nosso inimigo, que vira e mexe,
tenta nos saquear, nos roubar e nos atacar para tirar o nosso lugar de adoração. O Salmo 126, dos 6 versículos, traz ensinamentos tão preciosos, irmãos. Quando você vai por versículo 1, quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, o profeta Jeremias, 23 anos antes deles desobedecerem, o Senhor levanta esse profeta que nem se sentia capaz para alertar o povo. Assim como nós, Felipe, vira e mexe, o Senhor levanta homens e mulheres cheios do poder de Deus para nos alertar, para impedir que nós entramos em lugar de prisões. A Bíblia diz que Jeremias, ele era um profeta, um menino ainda, e o Senhor se apresenta para ele e fala assim: cara, eu te escolhi antes de você ser gerado na sua mãe, no ventre da sua madre. E a Bíblia diz que Jeremias olha para o Senhor e fala: Senhor, você quer que eu sentencie, você quer que eu alerte o povo que eles estão pecando? E se eles não fizerem isso, o Senhor vai levar eles cativo? Eu sou um menino, eu não sei falar. E a Bíblia diz que Deus, ele interrompe Jeremias e fala: não diga isso. E no original essa palavra é uma palavra forte, então é bem possível que Deus está bradando, gritando com ele: não fala que você não é capaz, porque eu te escolhi e eu vou colocar minha palavra na sua boca. Só abra, só obedeça. Vira e mexe, ele faz isso. Ele nos levanta em lugares, não para ser legalistas, moralistas, mas para alertar que Deus não está contente com a nossa caminhada. Quando eu olho para isso aqui, que é a antiga aliança, Antigo Testamento, eu observo nós neste lugar. Quando eu trago o contexto de nós para esses dias, eu vejo a gente aqui. Que vira e mexe, o Senhor alerta: saia desse caminho, não está me agradando. Jeremias 25, você não precisa abrir, no versículo 3, diz que ele profetiza durante 23 anos. Voltem seus corações para o Senhor. Voltem-se para o Senhor. O versículo 5 do capítulo 25 fala assim: convertam-se dos seus maus caminhos, que vocês permanecerão na terra que eu lhes dei. Não sigam outros ídolos, sigam a mim, e não pesarei a minha mão. O que é falsa adoração? Jeremias está falando: vocês estão adorando outros ídolos. Deixa eu interpretar para você, resumidamente, o que é falsa adoração: tudo que rouba o lugar de Deus. Se você quer entender na sua vida o que é falsa adoração, quando você está cometendo uma falsa adoração, não é só ídolos, não é só imagem e escultura, é tudo que rouba o lugar do Senhor. Ele está no mais alto lugar, Ele está sentado no seu trono, Ele está reinando sobre a terra, sobre nós. Ele é digno. Quando a gente observa Ele é digno de toda a beleza. A Bíblia diz que Ele é como o sol, que pode iluminar os lugares mais escuros. Salmo 34, 5, olharam para eles e foram iluminados. Ah, Deus. Versículo 6, versículo 11, Jeremias fala assim: toda essa terra se tornará ruína, desolada, e essas nações em volta de vocês estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Voltem-se para mim. Voltem-se para mim. Capítulo 2, ainda Jeremias, no versículo 2, versículo 11, 13, ele fala assim: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Irmãos, começa aí: Espírito, agora eu preciso contar com você, para lembrar eu e você, naqueles dias que nós entregamos nossas vidas para Jesus, como a gente tinha um fervor tão intenso, e vai passando o tempo, parece que a coisa vai esfriando. Eu não venho trazer uma palavra de sentença, irmãos. Quando o Felipe me convidou, eu sabia exatamente o que o Senhor queria falar conosco nessa noite. O Senhor está trazendo um alerta para nós, assim: eu me lembro que você tinha uma paixão tão intensa por mim e se esfriou, mas eu quero tocar você nessa noite. Você era jovem como uma noiva, você me amava, me seguia pelo deserto. O que é seguir pelo deserto? Seguir quando os dias estão ruins. Assim como ofertar quando o dia está bom, está ruim, Ele é digno de adoração, Ele é digno de tudo que eu tenho. Nos dias bons e nos dias ruins. Irmãos, não importa se você está no pior dia hoje. Importa para nós que nós queremos orar por você. Mas sabe, irmãos, Ele é digno de adoração, independente de como eu estou exatamente me sentindo agora. Se eu estiver chorando, se eu estiver gemendo, se eu perdi alguém, se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com um problema emocional, Ele ainda continua sendo digno de louvor.
Alguma nação já trocou os teus deuses, versículo 11 do capítulo 2 de Jeremias. Alguma nação já trocou os teus deuses. Aqui ele está falando de deuses no plural, de falsa adoração. O Senhor falou assim: alguma nação da terra já trocou os seus falsos deuses? Não, eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantam-se diante dos céus, fiquem horrorizados. Filipe, parece que eu estou lendo um Novo Testamento. Fiquem horrorizados, fiquem abismados. Tem uma versão que fala: fiquem desolados, fiquem tristes, sim, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 crimes. Ele me abandonou, eu que sou a fonte de tudo o que eles precisam. Eles me abandonaram, eu sou a fonte. Eles pararam de confiar em mim, porque eu ainda sou a fonte. Eles achavam que eu não ia tocar no deserto, eles se enganaram. Eu sou a fonte que vai trocar a terra seca. Eu sou a fonte. E 2, eles cavaram suas próprias cisternas, só que são cisternas rotas, rachadas, que não retêm água. Alguns anos atrás, eu fiquei muitos anos viajando por Nordeste com o Ministério Arca. Eu viajei quase mais de 15 anos com o Ministério Arca, principalmente para o Nordeste. A gente ajudou algumas missões. E quando você chega naqueles lugares inóspitos, secos, que tem aquelas cisternas que quando chove, irmãos, eles começam a fazer festas, cantando e gritando na chuva, porque a água vai encher a cisterna e vai ter água para os animais, para as plantas e inclusive para eles. Oh, irmãos, Aí o Senhor está falando: vocês não sabem que eu posso não somente encher a cisterna, mas eu quero que vocês transbordem. Mas vocês não estão transbordando e nem deixando ser cheios, porque está rachado. Ou seja, vocês precisam fechar essa rachadura. Eu quero fazer você transbordar. Feche essa rachadura. Oh, Deus. Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso. Isso aqui, irmãos, eles estão gratos a Deus. Versículo 1, 2, 3. Porque o Senhor tirou eles do cativeiro, junto aos rios da Babilônia. O Salmo 137, 1 e 2 fala: junto aos rios da Babilônia, a gente se sentava e chorava, e nós penduramos as nossas harpas, porque a gente não tinha mais alegria para adorar o Senhor, porque a gente estava cativo, a gente desobedeceu o Senhor, a gente se afastou, abandonou o Senhor, e nós estamos lá no cativeiro, e eles pediam para a gente cantar, a gente não conseguia mais cantar. Irmãos, diz aí como eu e você, tem dia que a gente não consegue cantar. Tem dia que a gente não consegue orar, que a gente pendura as nossas harpas, que a gente fica com vontade de desistir, de parar. Tem dia, Felipe, e isso não é uma peculiaridade dele, minha, tem dia que a gente tem vontade de nem plantar a igreja, de nem vir para o culto. Tem dia que a gente não quer fazer nada, porque são os dias que a gente está seco. Mas aqui o salmista fala assim, o salmista do Salmo 126, mas o Senhor fez coisas grandiosas por nós. A gente desobedeceu a Ele, mas Ele resolveu nos tocar e nos tirar deste lugar. E se a gente não tinha mais vontade de cantar, de tocar as nossas harpas, algo começa a acontecer neste lugar. Daniel, no capítulo 9, versículo 18, quase no final do cativeiro da Babilônia, ele resolve ler os rolos, os escritos de Jeremias. Lembra? Jeremias profetiza 23 anos, passa os 70 anos de cativeiro e quase no final, Daniel está lendo. E aí Daniel começa a orar e ele fala: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o seu nome, Sião, Jerusalém. Não entramos na tua presença. Tem a versão Reina Valera, em espanhol, fala assim: nós não entramos, Senhor, em tua presença porque nós merecemos. Não merecemos, nós entramos em tua presença por causa das tuas infinitas misericórdias. Apocalipse 3:8, nosso Senhor Jesus, quando fala para o apóstolo João, fala assim: eu conheço as tuas obras, eu sei exatamente quem você é. Aqui o Senhor Jesus está falando para a igreja de Filadélfia: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Vocês vão plantar essa igreja, ninguém pode impedir, só o Senhor. Se o Senhor quiser, Ele impede. Ninguém pode impedir. Eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que vocês não são autossuficientes,
Eu sei que vocês não têm tudo o que vocês precisam. Eu sei que vocês às vezes têm vontade de desistir. Eu sei que vocês às vezes se sentem fracos. Mas eu olho vocês, o Senhor Jesus falando para João: João, fala para a igreja isso. Eu sei que você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pode estar doendo, mas você me amou e me amou. Ah, Deus. Eu tive um professor na faculdade de teologia, um judeu messiânico. E eu perguntei para ele, qual a experiência mais dolorosa para você como judeu, que você observa do povo judeu? Ele falou assim: para nós, a experiência mais dolorosa são os 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Aí eu perguntei, e antes dessa data? Ele falou assim: o cativeiro da Babilônia. Eu achei que ele ia falar o Egito. Ele falou o cativeiro da Babilônia. Porque o Egito foi 400 anos e Babilônia foi 70, mas 70 anos... Neste lugar que a gente estava lá, numa outra nação, a gente impediu de entregar a adoração para o Senhor no alto lugar. Naquele tempo, lembra? Eles tinham que ir até o tabernáculo, até o templo, que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Foi saqueado, o lugar de adoração foi saqueado. Eles não conseguiam mais ter este lugar de adoração. Olha o que esse judeu está falando, esse judeu messiânico. O que dói mais em nós é não poder adorar. Alguns anos atrás, eu me deparei com uma história muito, muito rica, muito linda. Um homem chamado Nicholas Winton. Você já ouviu falar desse homem? Nicholas Winton. Ele era um inglês e trabalhava num banco. E um dia ele teve uma experiência com o Espírito Santo enquanto trabalhava. Era na época do nazismo. E o Senhor falou para ele, falou: cara, eu quero te levantar como uma voz. E ele falou assim: Senhor, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim: eu quero contar com o seu dinheiro. Você vai ajudar a salvar crianças na Tchecoslováquia. E esse cara, ele saiu do banco e ele foi para esse lugar. E a história diz que ele ajudava as crianças, ele comprava, às vezes, vagões inteiros, passagem de vagões inteiros, ele alugava, ele usava o seu dinheiro para salvar crianças. E ele conta em lágrimas, no documentário, você pode dar um Google lá que vai aparecer isso, Nicholas Winton. Ele conta assim que o que mais doía é quando os pais entregavam os seus filhos para que ele salvasse, porque os pais sabiam que eles morreriam. Imagina, irmãos, imagina você comigo, imagina isso. Você está num lugar de perseguição e a única salvação para sua casa é você salvar o seu filho. Você coloca ele com pessoas que você nem conhece, junto com crianças, correndo um risco no meio do caminho. Ele tinha esse risco do nazismo conseguir parar esse trem e acontecer algumas circunstâncias dessas e matar todas as crianças e todos que estavam no trem. E ele conta na sua biografia que ele conseguiu salvar apenas 669 crianças. E ele é conhecido como o Schindler inglês. Lembra a lista de Schindler? Que aquele alemão, ele com seu dinheiro, ele usava para salvar judeus. E no fim do filme, assista de novo, é muito incrível. Ele olha para o seu anel e fala assim: eu podia ter pego esse anel e salvo mais gente. Ele está chorando. E aquele povo está falando assim: cara, você não sabe, você salvou muita gente, mas eu podia ter feito mais. Sabe, quando eu me deparo com uma história dessa, eu imagino um dia o Senhor Jesus olhar para mim e falar assim: cara, você podia ter feito mais. Oh, Espírito Santo. E passa algum tempo, ele volta, passa 40 anos, ele já está casado. Ele não contou essa história para ninguém. E a sua esposa está na Inglaterra, limpando o baú, limpando o sótão, não sei onde ela estava, e ela encontrou um baú. E no baú ela abriu e viu fotos, e viu documentário, viu escrito o nome dessas 669 crianças. 669 crianças. E ela ficou espantada, e ela falou assim: Nicholas, o que é isso? Porque você nunca me contou? Por que você nunca falou para mim? Ele falou assim: porque ele é digno de toda a glória, não eu. E aí um dia, ele não gostava de dar entrevista, ele não falava para ninguém, mas ele contou para a mulher. Por isso que você está ouvindo essa história hoje. Com todo respeito e carinho. E diz que a esposa começa a contar para uma, para outra, e isso viraliza, e as pessoas queriam entrevistar, ele nunca queria. Até com um programa de TV convence ele a ir. E quando ele está no programa de televisão, tem isso, cara, no YouTube, é muito legal essa cena. Ele está sentado do lado de uma senhora,
e a apresentadora falando o que ele fez e honrando a Deus. E a apresentadora, um pouco antes disso, pergunta: mas por que o senhor nunca contou para ninguém? E aí ele fala assim, ele responde: porque o que eu fiz nem chega aos pés do que Jesus fez por mim. Olha o coração, olha o chamamento desse cara. Olha o chamamento desse cara. Ele foi para uma área de deserto, uma área inóspita, que precisou do Senhor para usar ele como uma fonte, um intermediador. O Senhor era a fonte, o Nicolas foi só a mangueira para derrubar a água ao sedento. E aí a apresentadora fala assim: o senhor sabe quem é essa senhora que está do seu lado? Ele olha e fala assim: não sei. Essa senhora foi uma daquelas crianças que você salvou. Aí ele começa a chorar. Aí a apresentadora fala assim: na verdade, aí quase toda a plateia levanta. Na verdade, tem uma parte das 669 crianças. Eu não sei como aquele velho não morreu de infarto naquela noite. E aí ele começa a chorar e chorar e chorar. E se sabe, irmãos, que por causa daquelas 669 crianças se multiplicou para 5.000 pessoas, entre filhos e netos, engenheiros, pastores, médicos, por causa que um homem ouviu o chamado do Senhor, ele tocou a terra. Sabe, irmãos, quando você olha a história dos grandes avivamentos, dos grandes homens, dos grandes pastores, missionários, homens que foram relevantes na terra, observa a história deles. Eles saíram de lugares menores do que esse, de lugares humildes, de lugares onde eles... Irmãos, o que vocês estão plantando aqui, curtam, porque nunca mais vai voltar. Vocês vão crescer, vocês vão ampliar, Deus vai fazer coisas incríveis. Mas esse ambiente que vocês estão gerando nesses dias aqui, Felipe, ele não volta. Isso aqui é único, meus. Essas experiências que vocês estão tendo aqui são experiências pessoais que o Espírito Santo está dando para vocês, para forjar algo daquilo que Ele quer fazer. E neste ambiente, na Mosaico, nessa comunidade, nessa casa de fé, existe algum Nicolas, um Winton, existe alguma mulher, algum homem que vai ouvir o chamado do Senhor. E quem sabe você é quem Ele quer levantar para ser uma voz relevante de pessoas que tocará a toda a face da terra. Lembra, irmãos, na reconstrução, ele sai deste lugar do cativeiro da Babilônia, 70 anos, e o salmista falou assim: Senhor, nos ajuda, muda a nossa história, muda a nossa sorte, porque os muros estavam arrebentados, o templo estava em ruínas. E aí a história diz, nos dias de Neemias, na reconstrução dos muros, de Zorobabel, a reconstrução do templo, mas esse judeu messiânico falou assim: cara, vocês evangélicos, vocês não observam os textos. Aqui nos dias de Neemias, quando ele reconstrói o muro, o que é reconstruir o muro? Um lugar de proteção, fala de intercessão, fala de oração. Aqui, humanamente falando, se não fosse milagre do Senhor, a reconstrução dos muros demoraria aproximadamente 300 dias, um ano. Mas a Bíblia diz que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Milagre. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Além da literalidade do que ele realmente significa, que é a reconstrução dos muros, eu vejo uma remissão de tempos. Sabe, coisas que talvez vocês perderam ao longo do caminho, que Deus falou assim: não importa o que você perdeu, importa o que eu quero fazer com vocês. Não chore mais pelo que perdeu, eu quero remir o tempo de vocês. É como se um ano fosse um dia, aquilo que vocês plantassem um mês fosse igual a um ano. Ou seja, eu quero remir o tempo dessa plantação. Ah, Jesus. Aí agora entra na segunda parte da mensagem. O Senhor restaura como as torrentes que vêm lá no Negueb, como as águas que vêm lá do alto, e toca as áreas de deserto. Irmãos, o deserto do Negueb, só para você entender, ele representa 60% da nação de Israel. Você pega a nação de Israel, 60% dela é deserto. Esse deserto, ele tem mais ou menos uma extensão de 13 mil quilômetros quadrados. Está entre os maiores desertos do mundo. Não é o maior, mas está entre os maiores do mundo. E ele é considerado um dos maiores do planeta, claro. Nesse deserto, além de ser uma área bem inóspita, tem muitas crateras. O peculiar desse deserto, do Negueb, é que ele é um deserto que tem muitas crateras. Muito parecido comigo e com você. Às vezes nós estamos no deserto cheio de cratera, para nos ver feridas que Jesus quer cicatrizar. Lembra, depois da morte de Jesus, a ressurreição, nos 40 dias, ele aparece para aqueles dois jovens que estavam voltando para a vila de Emaús. A Bíblia diz que o coração deles queimava,
mas não era o suficiente, porque os olhos precisavam se abrir. A Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus, mas quando Jesus senta à mesa, os olhos se abrem. Duas teorias: primeiro, porque Jesus é Jesus, o Todo-Poderoso, e quando ele senta na sua mesa, os seus olhos vão se abrir. E segundo, porque os judeus, quando partem o pão, eles partem assim. E certamente, quando Jesus partiu o pão, eles não viram ferida, eles viram cicatrizes. Eu tenho a impressão, no meu espírito, nessa noite, que o bálsamo de Jesus está sendo derramado em algumas feridas. Essas crateras, 5 delas, são dezenas de crateras, mas 5 delas são bastante conhecidas. Dessas 5, tem uma que chama bastante atenção, ela chama cratera Ramon. Imagina na sua mente aí o mapa do Brasil. Essa cratera, ela parece o mapa do Brasil num formato de coração estendido bem no meio do deserto. Pode dar um Google lá que você vai achar ela. Bem no meio do deserto de Israel, existe uma cratera enorme, a maior delas, no formato de um coração estendido. E o salmista, no Salmo 126, ele está observando isso. E se você for para Israel, você vai observar a mesma coisa. E aí o salmista está falando: Senhor, eu preciso nós oramos para que você faça algo. Porque o que eu olho é só deserto, é só cratera. Mas eu olho para o alto e eu vejo água lá em cima que pode tocar essa terra seca. Irmãos, essa cratera Ramon, para você ter uma ideia, ela tem uma extensão de 40 quilômetros. A sua largura é de 2 a 10 quilômetros, justamente porque ela faz o formato de coração. E a sua profundidade de 300 a 500 metros em alguns pontos. Essa água que o salmista está observando nos dias dele é um fenômeno que acontece ainda todo ano em Israel. Qual é o fenômeno? A chuva seródia, a chuva tempestual, as tempestades, o derretimento de algumas partes de gelo, de picos congelados, inclusive do Monte Hermon. E esse fenômeno, junto à água seródia, à água torrencial, à água que derrete de outubro a abril, mais ou menos todo ano, vai derretendo, ela começa a encher as pequenas crateras. Lá do alto, começa a descer água e tocar feridas do deserto. E vai enchendo e vai transbordando. Vai enchendo, vai transbordando, até que chega um determinado período do mês, geralmente em janeiro, que as crateras estão tão transbordando que elas começam a transbordar dentro do coração de Israel, dentro dessa cratera Ramon. Cara, que coisa incrível, que coisa linda. Engenheiros híbridos de Israel falam que a chuva de um dia ou de algumas horas, torrencial nesse deserto, pode abastecer as reservas de Israel por 3 anos. Ou seja, não importa o deserto que você está, se ele quiser derramar, ele derrama para suprir você hoje e por alguns anos. Oh, Espírito de graça. Salmo 121 e 2, o salmista fala: eu olho para os montes e clamo, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, o deserto, está me observando nesse exato momento. O meu socorro vem do Senhor, ou seja, a terra seca pode ser tocada e voltar a germinar sementes, e voltar a germinar o verde, e voltar a ter vida. Oh, Espírito, antes era estéril. O salmista está olhando isso. Eu estou olhando a terra seca, mas eu também estou olhando a tua água lá do alto tocar. Senhor, igual isso que eu estou vendo, muda a minha vida, muda a minha sorte. Não importa a estação ou ciclo de vida que você está seco, a água dele pode te tocar. Oh, Espírito de graça, de súplica. Aí o salmista fala: aqueles que semeiam com lágrimas. Eu imagino que o salmista já está arrebentado em lágrimas. Semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Existe um fenômeno em Israel incrível sobre as sementes. Enquanto a água está vindo lá do alto, tocando o deserto, junto com as tempestades, tem vento. E aí o vento, isso é um fenômeno que acontece, irmãos. O vento, ele vai passando em alguns lugares próximos, alguns lugares que já têm frutos, alguns lugares que já estão verdes, e o vento começa a soprar semente em direção ao deserto.
Mais do que isso, tem algumas sementes que caem nas águas, que vai formando os rios, os riachos, e vai descendo, e vai descendo. Tem sementes que vão pegando carona nessa água, até chegar no lugar do deserto para germinar. Cara, que coisa mais incrível isso. Tem algumas dessas sementes, conforme elas vão descendo, elas param no lugar que tem água, que tem areia do deserto, que forma barro, e algumas dessas sementes vão descendo a 1 a 2 metros, porque a água subiu, e quando a água seca, depois no decorrer do ano, essas sementes ficam enterradas. E há uma pesquisa dos pesquisadores agrônomos do Instituto de Israel, que fala que algumas dessas sementes podem ficar enterradas por 10, por 15, por 20 anos. Sabe o que eu observo aqui nesse texto? Essas sementes são como palavras proféticas que foram lançadas sobre as nossas vidas. Talvez você ouviu, olha cara, você vai para a Índia, você vai para a África. São sementes proféticas. Você nunca saiu de São José, nunca saiu do estado de São Paulo. Falou, Senhor, como que eu vou para as nações da terra, sendo que eu nunca saí da minha cidade? Sementes proféticas de fé ficam lá, enterradas. O fenômeno vai acontecendo todo ano, a água vai descendo, depois o deserto volta, a água vai descendo, ano após ano, a semente. Mas chega algum ano que a água tempestuosa chega tão profunda neste lugar que ela vai amolecendo a terra, até que essa semente enterrada há anos, ela começa a submergir novamente, pega a carona na água que vem lá do alto e começa a andar para o seu destino. E quando ela para no lugar que Deus quer, essa semente vai, germina, cresce e dá frutos. Oh, cara! Oh, Espírito! Eu não sei qual semente está enterrada aqui nessa noite. Talvez sementes de pecados que precisam ser ano a ano sendo regadas pela água que purifica. Talvez sementes proféticas de avanço missional, de avanços de implantação. Talvez lugares que Deus te arrancou, talvez cidades e estados que Deus te arrancou, talvez países que Deus te arrancou. Talvez casas de fé que Deus te arrancou. Ano após ano, você vai olhando e fala, Senhor, parece que nunca vai acontecer. Parece que nunca eu vou viver o que você está profetizando, falando. Irmão, sementes, elas vêm em dias que a gente menos espera, quando você está chorando no seu quarto e cumpriu as palavras proféticas, e fechou a porta do seu quarto e se entregou para Deus, Ele fala. Sementes são em cultos como esse, que o Espírito Santo, enquanto eu falo, e a minha voz não atinge o seu coração, mas o Espírito atinge e está falando algo ao teu coração. Sementes são como aqueles profetas que Deus levanta de vez em quando. São como aquelas mensagens, ou aqueles períodos de adoração preciosos. Irmão, na boa, vamos entre nós aqui. Não dá nem vontade de pregar hoje, né? Você vai ter nesse ambiente de adoração que você fala, cara, beleza, não é culto aqui, hoje é casa de oração. Hoje aqui, hoje é turno de adoração aqui. Vamos fazer aqui um harpa e taça. Sementes são geradas em ambientes como esse. Sementes são geradas quando alguém vem de Mogi. Sementes são geradas quando eu venho de Mogi. Sementes são geradas. Sementes, elas são expostas. Talvez, irmãos, essa semente que está enterrada hoje precisa ser exposta para Ele lavar. Mas fato é uma semente preciosa que precisa pegar carona na água que vem do alto. Oh, Senhor. Enquanto eu prego aqui, irmãos, eu tenho algumas coisas que eu quero falar ainda, mas eu sinto algo tão profundo no meu espírito. Eu sinto profeticamente, não somente dos irmãos que estão nessa casa de fé, mas de irmãos, de nós que viemos de Mogi, as sementes enterradas que Jesus quer tocar com a sua água aqui nesta noite. As sementes proféticas, talvez a semente que está enterrada é o desânimo, que está me impedindo de prosseguir. E Ele fala assim, hoje é o dia que eu quero tocar você. Sementes de desânimo, sementes... Irmãos, eu vi uma pesquisa que eu me assustei esses dias. Nessa pesquisa, eu gosto de pesquisar muitas coisas. Eu pesquisei sobre remédio esses dias. Não que eu sou um viciado em remédio. Mas diz que nessa geração, do ano 2000 até o ano 2022, num contexto percentual, a nossa geração foi a geração que mais consumiu remédio de ansiedade. Mais consumiu remédio e a maior parte de ansiedade. Ou seja, irmãos, talvez as sementes de ansiedades que precisam ser expostas com a luz de cura da água que vem do alto. Eu não sei o que você está passando, talvez sementes que precisam ser tocadas com a água, sementes que vai liberar cura sobre o seu corpo, sobre as suas emoções.
sobre o chamamento do Senhor. Talvez você desistiu em alguma esfera, ou desanimou, ou está em marcha lenta, mas talvez ele está falando assim, cara, pula no rio, você vai pegar carona comigo, eu vou te levar para o seu destino. Eu não sei, irmãos, o que ele quer liberar sobre o teu espírito, mas eu tenho a impressão que hoje o Espírito ele quer fazer uma obra preciosa, específica, em algumas pessoas deste lugar aqui. Ah, Senhor. Ah, Senhor. João no capítulo 4, versículo 14 diz que, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sementes esquecidas podem ser regadas, germinadas e dar frutos maduros na mesa que precisam te ouvir. Talvez, irmãos, tem sementes aqui que precisam germinar, para crescer, para dar frutos, para um dia sentar na mesa e oferecer esses frutos a homens e mulheres que comerão da mesa de ativação que será a sua mesa. Sementes. João no capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Isaías no capítulo 44, versículo 3, pois eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra que está seca. Eu vou derramar do meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção não somente vai tocar, mas vai tocar os seus descendentes. O que Deus pode fazer na sua vida nesta noite, neste lugar, porque Ele sabia que nós estaríamos juntos neste lugar. Ele sabia que eu estaria falando isso ao teu coração, para que nós ativássemos isso hoje. O que Ele quer liberar sobre nós, não é sobre só nós, mas sobre nossos filhos, sobre os nossos netos e sobre a nossa geração. Oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Senhor, oh, Deus. Curva a sua cabeça só um instante, por favor. Oh, Senhor.